professor André Luiz com mais uma videoaula aqui para vocês. Um assunto especial, pensa numa coisa importante, algo que vocês vão usar tanto na teoria como na prática. Muitos conteúdos, nós sabemos que vão ficar mais teóricos, mas este aqui não. Este aqui vai falar da tua vida. Vai falar da tua vida cotidiana, vai falar da tua vida coletiva. Mas antes da gente anunciar aqui o tema, eu quero te convidar a pegar todo o teu material, colocar ali tudo certinho, porque nós precisamos do teu foco. Então, eu conto com vocês, porque essa é a participação de vocês. Vocês precisam ali manter a concentração, manter retamente ali a tua observação e a tua consciência dentro do nosso objeto de estudo, tá? Mais uma vez aqui, professor André Luiz, dando continuidade aos conhecimentos de filosofia. E você, principalmente você do terceiro ano, que vai fazer o vestibular, tem muita dica aqui bacana. Então, pega a tua caneta aí, pega o teu caderno. A caneta e caderno é básico. Para tu anotar as dicas, tá? Tu pode assistir a hora que tu quiser, voltar várias vezes, mas aquelas dicas importantes a gente precisa ali dar uma anotadinha que não faz mal a ninguém, correto? O nosso tema de hoje cai muito em vestibular. É muito explorado em todos os vestibulares que vocês possam imaginar. Então, várias questões associadas à política, certo? Associadas ali ao poder e às noções de Estado. Então, aqui nós temos muita coisa legal para desenvolver com vocês. Te convido aqui a prestar atenção, a vir conosco. Fique em casa, mas fique estudando. Não esqueça. Vamos lá? Show? Veja só, quando você fala em política, tá? Nós sabemos que a política, diz assim, professor, eu não gosto de política. Calma, não é bem assim. Existe muita coisa diferente dentro desta conceitualização, dentro desse significado e dentro desse processo chamado política. Eu quero logo trazer para ti uma coisa importante. Vamos lá, vamos desfazer um processo aqui. Não é só senador, governador, prefeito, presidente, vereador, que é político. Todos nós somos políticos. Às vezes assim, mas professor, não estou mais entendendo. Eu pensei que quando eu votasse eu elegia o político. Você está ali profissionalizando. Existe uma área da sociedade política que trabalha diretamente com a administração do Estado, com a deliberação da lei, dentro dos poderes, a gente vai falar em poder mais tarde. Você sabe que tem o executivo, legislativo e o judiciário. Então, nós temos o legislativo e o executivo que estão diretamente associados a esse processo eleitoral. Mas veja só, não é somente numa eleição que você exerce, que você está dentro do jogo político. O jogo político ele é muito amplo. Se você perceber lá na história desde os gregos, professor, mais uma vez os gregos, meu caro aluno, jovem aprendiz, colega de trabalho, nós temos de nos reportar ao histórico da política também. E é ali, entre os gregos, que a coisa é sistematizada. Lembra que sistematizar é organizar. Então, nós temos ali uma organização maior a partir dos nossos amigos gregos, certo? Mas veja só, qual seria o conceito mais abrangente de política, então, professor? Vamos lá. Aqui nós temos a convivência coletiva. Vamos pegar a coisa ampla, certo? Então, nós temos a convivência coletiva, o trato coletivo, o contato entre as pessoas e, principalmente, esta convivência coletiva dentro da polis. Aí é que vai fazer sentido para vocês a palavra política. Esta convivência coletiva, ela está direcionada à polis. Professor, eu já vi esse nome, eu já li esse nome, professor de história já falou. Claro, jovem aprendiz, tem lá, dentro da Grécia. Nós temos as cidades-estado, por exemplo, essas cidades que são consideradas como polis, politicamente autônomas, administrativas. Olha só. Então, viver na polis, viver em contato com as pessoas na polis ou na cidade, trará para a gente um contexto mais abrangente do que é necessariamente a política. E aqui, essa expressão política, ela está associada à palavra participação. Olha só, uma dica importante para vocês. Nos nossos vestibulares em geral, você que é terceiranista, presta atenção, você que vai fazer prova, você que encontra aí várias questões sobre política, não esqueça. A política, ela está associada ao poder de participação, tomada de decisão, certo? Olha aqui, nós temos a participação, ok? Então, este elemento aqui da participação é fundamental. Obviamente, se você pegar lá entre os gregos, a participação era de um jeito,
Hoje ela já é bem diferente. Hoje nós já temos instrumentos de participação que são diretos ou até mesmo indiretos, tá? Por exemplo, o voto que você tanto conhece, você sabe que há um movimento, que é um elemento, que é uma estrutura de participação. Então, quando você está falando em política, você que vai principalmente prestar vestibular, preste atenção nessa palavra participação. Olha uma dica importante, principalmente para você terceironista. Democracia participativa. Esse é o bambambam hoje do mundo inteiro. Todo mundo quer. Lembra que existe democracia representativa? Existe a democracia participativa? Olha só. Hoje todo mundo prima, todo mundo almeja, todo mundo quer a democracia participativa. Ou seja, que este cidadão, que convive na polis de forma coletiva, possa o tempo inteiro estar participando, influenciando, tomando decisões conscientes e benéficas para a sua cidade. Portanto, olha só, aqui nós temos um contexto, aqui nós temos um conceito de política que eu estou ampliando para vocês. Veja só, nós temos aqui, dentro deste cabedal teórico sobre política, nós temos a política na antiguidade, guiada ali pelos grandes filósofos Platão e Aristóteles. Olha aqui, ó. Na antiguidade, certo? É importante vocês perceberem como vocês vão fazer o vestibular. Nós temos aqui essa política na antiguidade. Ela vai ser deliberada ali a partir do instrumento da polis e tem ali Platão e Aristóteles com a monarquia dentro dos seus elementos preferidos. Então, aqui nós temos, por exemplo, Platão, nós temos Aristóteles, certo? E em comum a eles nós temos uma monarquia, ok? Perfeito? Que seria o governo de um só, dentro da nossa política na antiguidade. Preste atenção que os vestibulares também já trouxeram uma visão medieval. Olha só, e aí o professor André está preocupado com isso também. Obviamente, no mundo medieval, ó, vou botar aqui medievo. No medievo, nós vamos manter a monarquia, obviamente, ok? E esta monarquia agora está associada ao poder espiritual. Aí vem com a dica, presta atenção. Você que é terceiranista que vai fazer o vestibular, presta atenção no que o André vai dizer agora. Certo? Olha só, essa monarquia agora, ela vai estar associada ao poder espiritual. Aí diz assim, professor, eu entendi. Quer dizer que é associado à igreja, associado à religião. Isso mesmo, meu caro. Você é perfeito, você é um aluno, você é a sumidade. Eu conheço você. Nós já temos uma relação desde as videoaulas anteriores. Lembra? Interativando, sei lá, terceirão. Eu sei que você sabe desse conteúdo. Você notou? Quando eu botei espiritual, a idade média, religião. Olha só, certo? Aqui nós temos o acréscimo desta nuance, desta matiz, dessas cores da espiritualidade. Então nós temos lá, por exemplo, patrística escolástica. Nós temos o rei prestando contas, necessariamente, à autoridade máxima, que é a autoridade de Deus. Santo Agostinho, com a sua cidade celeste. São Tomás de Aquino falando sobre o líder, o rei, claro, inspirado em Deus e nas categorias divinas. Um detalhe interessante, você que é do terceiro ano, já apareceu em vários vestibulares a escolástica trazendo o rei como líder. Obviamente, aquele que vai conduzir a coletividade dentro dos padrões da espiritualidade religiosa cristã. Olha só, dica importante. Na Idade Média nós temos então esse guia, que é a espiritualidade, a religião, a cristandade. Espiritual, cristão, e aí nós temos a religião, certo? Presta atenção, o medieval. Mas aí, professor, não para não, sim, eu já ouvi falar, professor, que tem... Claro, nós temos a modernidade, olha aqui, ó. No mundo moderno, que é aqui que vai nos interessar, olha aqui, ó. Nesta modernidade, surge uma nova discussão que está aliado também ao poder e à noção de Estado, certo? Olha só, olha como o André coloca uma liga para vocês em tudo. Isso aqui é planejado, gente. Isso aqui não é feito de qualquer forma. Veja só, é na modernidade que eu vou intensificar uma discussão sobre o poder. Desde Maquiavel. O professor já ouviu falar em Maquiavel? Eu sei, tu já lembrou. Maquiavel já vai trazer uma nova formulação, rompendo com este elemento medieval, que traz uma discussão sobre poder e a formação dos estados enquanto países que nós conhecemos hoje, está aqui em sua gênese, em crisálida, como diria. Aqui no começo, ok? Na modernidade, nós vamos trazer
Portanto, aqui a política laica. Olha só, presta atenção nesse detalhe. Professor, eu já li esse nome, mas eu não sei muito bem o que é isso. Laico, gente, é sem influência religiosa. Olha só, se no medievo nós temos uma grande intromissão da religiosidade, aqui nós vamos começar a nos livrar desta influência, desta determinação de pagar tributos a esta religiosidade. Tá? Esta religião, esta religiosidade, ela vai ocupar um lugar subsequente. Ela vai estar um pouco abaixo, ela já vai começar a perder espaço, portanto. E aqui nós temos o nosso Maquiavel, famoso, ok? Com as suas discussões sobre o Estado forte, ó, o Estado e o poder, certo? Olha aqui. É muito interessante você perceber que o poder político vai mudar de mãos e que o Estado vai começar a se organizar para se proteger e se profissionalizar, isso dentro das instituições da realidade. Porque, olha aqui, fica para vocês, presta atenção, você, olha, sou André, trazendo para ti a dica, pega aqui, ó, senta bem aí, pega teu copo d'água, toma e escuta isso aqui agora. Presta atenção, Maquiavel vai tratar do realismo político. Ó, gente, isso aqui aparece em vestibular quase toda hora. Presta atenção nisso aqui, ó. Nós temos o realismo político. Olha só. Ok? Realismo político. Maquiavel, ele está dentro de uma discussão trazendo esse Estado, este poder e esta política dentro dos caminhos daquilo que realmente acontece, daquilo que eu tenho contato o tempo inteiro. Vocês chamam muito bem de cotidiano, daquilo que eu vou precisar efetivamente, da prática efetiva da coisa, certo? Pessoal, eu tenho discussão sobre o poder, sobre o Estado? Tenho, antes eu tenho. Mas Maquiavel vai trazer as bases da discussão que nós temos hoje. Então, olha só, é muito mais fácil você pegar questões sobre o Estado moderno e o poder dentro da modernidade do que em outros elementos, porque fica bem mais fácil. O poder espiritual, aqui o poder está associado à ética desembocada na política monárquica, governo de um só, mas aqui a discussão ela vai ser ampliada. E é por isso que vem aqui poder e Estado separado dentro dos conhecimentos da política. Mas, professor, vamos lá. O que é necessário? Esse poder, olha só, esse poder, ele vai estar caracterizado como a possibilidade de você movimentar os outros, de você influenciar as pessoas, de você gerar comportamento nas pessoas. Olha só, você tem força, que é quando você consegue colocar para fora aquilo que você quer, é quando você consegue movimentar aquilo que você quer, tá? Que fique bem claro, nós temos força, a força gera poder, porque essa capacidade de você jogar para fora aquilo que tem dentro de si pode influenciar alguém, e esta capacidade de influenciar vai estar associada ao poder, e nós temos a palavra dominação. Gente, só aqui, para tu pegar esse esquema todinho, olha só, força, poder e dominação. Certo? Cuidado, tu vai aproveitar isso em sociologia, tu vai aproveitar isso em história, vai aproveitar em filosofia e na tua vida. Olha só. Então, o poder, ele está dentro da capacidade, olha, capacidade, certo? De gerar comportamentos nos outros, certo? De influenciar as pessoas, certo? De repassar as pessoas e fazer com que elas se movimentem fazendo aquilo que você vai determinar, tá? Então, de uma forma ampla, claro, o poder ele está justamente nessa geração de comportamento nos outros, dessa fórmula, desta persuasão, dessa sua capacidade de convencer as pessoas. A sua força é determinante por isso que a força ela vem antes. Porque você precisa ter esse ímpeto de jogar para fora, de mostrar aos outros e de falar aquilo que você pretende. E aí, quando essa sua fala, quando essa sua intenção, ela é extremamente poderosa, aí, ó, tá vendo? Poder poderoso, poder. Né? Existe ali o fato de ser poderoso, ou seja, você vai usar essa sua força, você vai expelir, você vai mostrar aquilo que tem dentro de si para contagiar os outros. Ali o poder está instaurado. E quando este poder ele encontra aceite, quando este poder ele encontra a possibilidade das pessoas seguirem
e praticá-lo também, quando este poder ele recebe aquela anuência, aí ele gera dominação. Vocês podem ver isso em Max Weber depois, tá? Nós temos aqui professores maravilhosos também para mostrar isso para vocês. Na sociologia depois. A sociologia vai explicar isso bem melhor, que aí já é deles, não é mais meu, tá? Então, o poder, ele vem associado a esta forma de gerar comportamento, que no mundo moderno não será mais através do medo e da coerção, tá? Muitos professores na universidade, tem um muito famoso aí, que gosta de falar sobre o medo enquanto geração de poder. Agora não é mais o medo associado à religião. Será um outro medo, uma outra persuasão, principalmente associada à capacidade da racionalidade, da argumentação e daquilo que você consegue produzir enquanto procedimento político coletivo em geral. Correto? Então nós vamos mudar uma chave. Se aqui no mundo medieval você movimentava através da espiritualidade, da religião, pelo medo ou pela persuasão ou pelo convencimento que esta espiritualidade, esta religião causava e levava até você, agora você vai ter que desenvolver estruturas, certo? Para que esta capacidade que você tem de gerar comportamento nos outros seja feito através do seu poder da argumentação, seja feito através da sua prática, do seu conhecimento, da sua vivência ou da sua experiência. E aí entramos numa palavra que o nosso amigo Maquiavel tanto gostava de escrever sobre. Você conhece um livro, já ouviu falar muito, um livro chamado O Príncipe, que conta as experiências que ele teve durante o período que ele foi chanceler da cidade de Florença, viajando por várias localidades. E ali ele foi recolhendo, contando histórias, canalizando intenções, mostrando aquilo que dá certo efetivamente dentro da realidade da concretude política e assim desenvolvendo um novo conhecimento, uma nova condição de se fazer política para além da religião, deixando a religião já um pouco mais de lado. E associado a este poder, nós temos a noção de Estado. Olha só, se o poder vai mudar, a noção de Estado também vai mudar. Esse Estado como instituição administrativa, olha só, esse Estado como elemento administrativo, certo? Olha aqui, nós temos a administração das instituições que compõem esta coletividade, tá? Este elemento administrativo associado às várias instituições, tá? Nós estamos associando a expressão Estado. E esse Estado ele começa a se manifestar de várias maneiras a partir de então. Vocês vão perceber que a partir de Maquiavel, nós vamos logo dando prosseguimento aos contratualistas, por exemplo. Vamos ter aula só sobre os contratualistas. Eu te convido a assistir, está imperdível, viu? Planejada aí só para ti. Mas nós vamos ter esse Estado administrando as várias instituições que compõe o lado político coletivo, e aí ele vai se apresentar de forma absolutista, por exemplo, certo? A primeira instância, dentro da modernidade, eu tenho uma posição absolutista, mas aí vocês sabem, já ouviram falar, por exemplo, o pessoal diz assim, Maquiavel é absolutista. Calma, jovem aprendiz, espera a aula sobre o contratualismo que tu vai ver que não é bem assim a história. Nem o Hobbes, propriamente dito, pode ser encarado totalmente assim. Existe uma discussão muito grande sobre isso. Então, calma, espera a aula sobre o contratualismo, aguarda ela aí, que tu vai gostar muito dela. Aí nós temos, por exemplo, o Estado absolutista, o Estado liberal. Olha aqui, esse Estado absolutista concentrado no rei. Ok? Esse Estado liberal, teoricamente, dentro da representatividade, ó, representação. Mas nós sabemos que esta representação tem um fundamento forte burguês, né? Então aqui nós temos a burguesia associada a esta representatividade, a burguesia, ok? E além de, vamos ver também nascer o Estado socialista, certo? Que aqui eu já tenho o proletariado, ok? O proletariado, o trabalhador,
como elemento fundamental representando esse Estado com poder. Então, beijo no coração de vocês, fico por aqui e eu te convido a assistir as próximas aulas. Fique conosco, fique em casa, mas fique estudando.